Se você caiu nesse vídeo é porque de alguma forma você tem interesse no aprendizado de inglês. Eu não sei se essa é a sua primeira vez tentando estudar, se você já coloca nas metas de ano novo, ano após ano, ou até mesmo se você já estudou em cursinho, com professor particular, mas nunca se sentiu confortável com o idioma. Independente de qual seja o seu caso, hoje eu quero abrir os teus olhos. Eu quero fazer você ver o inglês de uma maneira diferente. E no final desse vídeo, você vai estar entendendo o que realmente é a fluência, como chegar lá, o que é que você precisa fazer para que esse trajeto seja dinâmico e interessante e por que até agora você ainda não aprendeu. Todo mundo conhece alguém que aprendeu inglês sozinho, mas enquanto muitos aprendem por conta própria, a grande maioria que passa anos e anos estudando no cursinho nunca sai do lugar. Por que é que isso acontece? Na verdade, o grande segredo é que o que diferencia um aluno bem-sucedido de um que não tem sucesso é a sua independência linguística. É a capacidade de assumir a responsabilidade pelo seu aprendizado. O que a gente consegue perceber, seja em aulas online, em aulas presenciais, ou até quem estuda por conta própria, a grande diferença de quem chega na fluência é a capacidade de parar de terceirizar a responsabilidade pelo resultado. Como assim? Quando um aluno começa a fazer cursinho de idioma, começa a estudar por conta própria, fazer um curso no Instagram, aqueles cursos que comprou e tudo mais, o que acontece é que essa pessoa está, na verdade, atribuindo a responsabilidade para outra. Com aquele professor não deu certo, mas com esse aqui vai. Esse vai fazer eu ficar fluente em inglês. Aquele cursinho que eu fiz nem tinha metodologia boa, mas com essa que eu encontrei no Instagram, não tem jeito de eu não aprender. Então o que acontece é que muitas vezes a gente tira essa responsabilidade da gente e joga em outra pessoa. Coloca no professor, coloca na metodologia, no cursinho. E isso impede que a gente realmente tenha o progresso. Por isso que a gente vê aquela diferença. Aquela pessoa que está lá estudando sozinha, por que ela progride tanto? Porque ela assumiu. Ela está decidida a fazer por onde. Muitas das vezes isso não quer dizer que ela vai sentar para passar horas e horas estudando todo dia, mas fazendo com coisas que ela gosta. Ela escolhe o que fazer e começar a aprender o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Então, para dominar o idioma, você precisa puxar para si. Você precisa chegar e pegar essa responsabilidade. Chegar e dizer, não, agora eu vou fazer isso. Eu vou fazer o que for preciso. Eu vou me dedicar, vou manter minha disciplina. Só que a gente não tem a iniciativa de assumir essa responsabilidade. E a culpa simplesmente não é sua. Me diz aí, qual é o contato que você tem com o inglês? Que todo mundo tem, o primeiro contato, basicamente. Hoje em dia todo mundo vê pelo celular, né? Mas na verdade o que acontece é que, cedo ou tarde, você teve contato com o inglês na escola, sim ou não? Com certeza. Você teve aquela aula onde você estudava, você se esforçava para decorar a listinha de vocabulário, para encher texto com buraco e tudo mais, para tentar aprender uma coisinha ou outra e passar na prova. E a maneira com que o inglês é ensinado nas escolas acaba afetando a sua capacidade de realmente chegar à fluência. Como assim? O primeiro contato que a gente tem com o inglês, formalmente falando, por assim dizer, é tratando ele como uma matéria, como uma disciplina de escola. E a maneira com que a gente trata uma matéria nunca vai deixar que a gente fique fluente. Se você continuar vendo o inglês dessa forma, você não chega longe. Porque o que você precisa, na verdade, para conseguir dominar o idioma é você tratar o inglês como uma habilidade, que é o que ele é. Claro que a gente está falando do inglês específico, mas serve para qualquer idioma. Presta atenção. Quando você treina, por exemplo, para tocar um instrumento, o que é que você precisa fazer? Ficar sempre na teoria? Ficar estudando, lendo livro, tentando decorar como é que coloca? Será que isso vai ser efetivo? De alguma forma isso vai te ajudar, vai te dar uma basezinha. Mas o domínio só vem quando você realmente pega lá o violão, a guitarra, piano, seja lá qual for o instrumento e começa a tocar. Você começa a fazer. Da primeira vez você não consegue, da primeira vez não sai o som do jeito que você quer. E você faz vezes o suficiente até chegar lá. Mesma coisa acontece com outros pontos. O esporte, por exemplo, vamos ver o futebol. Não importa quantas partidas você assista, quantos livros de técnica você estude, quantos treinadores você acompanhe, você só tem como melhorar no futebol se você jogar. E a mesma coisa acontece com o inglês. Mesma coisa que acontece com instrumentos, mesma coisa que acontece com esportes. Tratar o inglês como uma matéria faz com que você simplesmente estude ele de uma maneira mais teórica, por assim dizer. E por a gente ter esse estudo dessa forma, de uma maneira como mais escolar, a gente acaba não desenvolvendo confiança no idioma, e esse é o grande problema. Se a gente, é difícil você encontrar alguém que realmente ame ir para a escola, ame estudar daquela maneira, ame se preparar para uma prova. Muitas das vezes a pessoa faz porque é obrigação e não porque realmente quer.
o que é uma coisa diferente do que das habilidades. Uma pessoa que está estudando para tocar um instrumento é porque ela quer ser capaz de tocar aquele instrumento. A pessoa que está praticando no esporte, ela quer melhorar aquele esporte, ela gosta de fazer aquilo. E é exatamente isso que falta para você conseguir dominar o inglês. O inglês, mais do que o conhecimento, é a confiança, porque ele envolve comunicação. Não importa se o que eu falo está recheado de informações técnicas, dados milimetricamente pesquisados, se eu não tenho confiança na hora de falar. Se eu simplesmente chego aqui e fico tentando memorizar, tentando relembrar o que foi que eu estudei e ficando assim, acaba com a comunicação. Isso faz com que você não me entenda perfeitamente e que eu não possa ser considerado um bom comunicador, porque eu não estou transmitindo a mensagem. Mesmo que a minha maneira de falar traga algum detalhe, algum erro gramatical, se eu soltar aqui, por exemplo, agora a gente vamos para a aula de... A gente vamos, não está correto gramaticalmente, mas a habilidade de comunicar foi atingida, porque você consegue entender o que eu estou dizendo. A mesma coisa acontece com o inglês. Não está nessa perfeição, nesse conhecimento técnico de você saber todas as regras gramaticais e ter todas as palavras na ponta da língua. É sobre você saber utilizar bem aquilo que você tem. É sobre você estudar um assunto do inglês e realmente conseguir colocar em prática. Você ser capaz de chegar a um americano e você falar alguma coisa, oferecer um copo d'água, sei lá, seja lá qual for o exemplo. E você precisa entender isso porque é daí que vai vir a sua fluência. Você não precisa ter um inglês perfeito, totalmente rebuscado, lapidado, formal. A fluência vem do quê? Da capacidade de fluir. Fluir, inclusive é daí que vem o nome fluência. Mais uma curiosidade para você. Quando a gente imagina um rio que está lá seguindo o seu fluxo até o mar, até onde vai desaguar, sei lá. Independente de qual seja o obstáculo que apareça, ele dá um jeito. Ele faz suas curvas, ele evita o obstáculo, vai indo para lá e ele não para até chegar no seu objetivo. A mesma coisa precisa acontecer para você ser considerado fluente. Não é você ter um caminho perfeito, saber falar todas as palavras com todas as regras gramaticais, com a conjugação correta. É sobre você conseguir chegar no seu objetivo e conseguir evitar os obstáculos no meio do caminho. Na comunicação de um segundo idioma, esses obstáculos seriam, por exemplo, a própria memória. Você esquecer alguma coisa, você ficar na dúvida como é que conjuga. Essas coisas fazem parte da comunicação. No próprio português, às vezes a gente esquece como é que fala uma palavra, às vezes a gente erra alguma coisinha, mas isso não afeta a nossa comunicação. A gente consegue continuar falando e é isso que faz com que a gente seja considerado fluente. O estudo gramatical, técnico, muito teórico, não permite que você tenha isso. E para ter essa boa comunicação, você precisa ir além do sistema teórico. A gente conhece o inglês como tendo 4 habilidades principais. Listening, a capacidade de ouvir. Reading, a capacidade de ler. Speaking, a capacidade de falar. E writing, a capacidade de escrever. E é interessante que muitas das vezes essas capacidades são treinadas isoladamente. Hoje eu vou treinar o meu listening, hoje eu vou treinar o meu speaking, e você precisa treinar todos. Só que um estudo sem conexão faz com que você, mais uma vez, caia nesse problema. Você toda vez tem que parar e ficar pensando, eita, e agora o que é que eu falo? Meu Deus do céu! Mais importante do que só estudar essas habilidades isoladamente, você precisa conseguir conectá-las. Você precisa ter a capacidade de juntar elas. Mas como você faz isso? É interessante que não é só você estudar isso isoladamente. Mas, por exemplo, quando você considera o reading, capacidade de ler, ou listening, a capacidade de escutar, isso não envolve somente treinar, conseguir coletar aquela informação, mas principalmente você desenvolver a sua habilidade de interpretar. Não adianta só ficar tentando decorar palavras para você saber o que aquela palavra diz. Você precisa dela na prática para conseguir puxar para você e tomar esse conhecimento. O mesmo vai acontecer com o speaking, capacidade de falar, e o writing, de escrever. Não é só você traduzir frases, você copiar palavras que você decorou. É sobre você conseguir transmitir ideias. Enquanto eu estou aqui conversando com você, na minha mente está passando várias coisas. Eu escolho o que é que eu quero te transmitir. E eu tenho a capacidade de simplesmente criar. Assim a gente fica conectado em pensamento, porque você me escutou. Eu consegui transmitir isso. Para que você realmente domine o inglês, você precisa dessa capacidade. Você precisa conseguir transmitir as suas ideias. E para isso, vai além do que só decorar como escreve, como é a grafia de uma palavra, ou então como é a pronúncia. Envolve utilizar isso de uma maneira prática, coisa que muitas vezes não acontece na escola, no cursinho. E isso impede que você desenvolva confiança, porque você fica só na teoria,
e não pratica. Mas e agora? Para eu praticar, como é que faz? Dois fatores, que por vermos o inglês como matéria, nós acabamos não colocando em prática. O primeiro ponto é a utilidade. Você precisa olhar para aquilo que você está estudando e perceber como vai ser usado. Já aconteceu contigo de estudar alguma coisa e pensar, meu Deus do céu, para que eu estou vendo isso? Para que eu vou usar? Quando isso acontece, você simplesmente começa a se desmotivar e pensar que simplesmente está perdendo tempo. O seu cérebro ele quer poupar energia, então ele não quer dedicar esforço em algo que não vai trazer o resultado. Para que você realmente trace essa jornada do inglês e consiga perseverar, você precisa ver o seu progresso. Você precisa ver que o esforço está valendo a pena. Então, quando você estuda alguma coisa, você precisa ver utilidade. Você precisa pensar, isso daqui, se eu fizer uma viagem internacional, eu vou precisar quando eu for no aeroporto, ou qualquer coisa do tipo. E mais importante do que essa utilidade, você precisa aprender a gostar do que está fazendo. Aprender um idioma é muito bom porque simplesmente é mais fácil de você conectar. Às vezes você estudar uma matéria escolar, como matemática, história, pode ser mais difícil, porque você não tem uma facilidade tão grande de conectar com o interesse de qualquer pessoa. O idioma não. Porque se eu gosto de futebol, eu posso estudar inglês usando futebol. Se eu gosto de filmes, eu posso estudar inglês usando filmes. Se eu gosto de música, se eu gosto de desenhar, se eu gosto de fazer qualquer coisa, eu consigo conectar com um outro idioma. E esse é o grande segredo das pessoas que aprendem sozinho. Normalmente a pessoa que aprendeu sozinha, como foi que ela aprendeu? Assistindo série, jogando videogame. Na maioria das vezes com algo que elas já fazem naturalmente. Quando você consegue conectar utilidade e o gosto pela coisa, você começa a praticar de maneira repetitiva. E por praticar de maneira repetitiva, você consegue se desenvolver no idioma. Então esses dois aspectos, muitas das vezes, é o que faltaram para você dar continuidade. Às vezes você ia no cursinho, estudava por conta própria, mas nem sempre era uma coisa que você gostava e nem sempre você via o progresso. O seu roteiro de estudos precisa estar alinhado com isso. Quando você analisa os assuntos em inglês, eles podem se encaixar em três principais categorias. Eles podem ser essenciais, úteis ou opcionais. Assuntos essenciais são aqueles assuntos que todo mundo precisa. Independente de qual seja o seu objetivo, você vai precisar aprender e ser capaz de colocar em prática. Quando a gente analisa o objetivo, você consegue perceber que cada pessoa estudaria uma coisa diferente. Por exemplo, muitas pessoas aprendem inglês por causa do trabalho, outras porque vão fazer uma viagem e às vezes até porque só querem se divertir. Cada um desses casos exige um estudo diferente e também dentro deles você vai ter tópicos que variam. Por exemplo, no trabalho. Às vezes a pessoa está estudando inglês para o trabalho, mas ela pode estar querendo uma promoção no trabalho que ela já tem, está querendo um trabalho novo, ou às vezes ela trabalha por conta própria e quer, por exemplo, prestar serviço para o exterior. Mais uma vez, em cada um dos casos, o que é estudado vai ser diferente. E aí, como é que pessoas tão diferentes poderiam estudar da mesma forma? Como é que uma única metodologia serviria para qualquer uma delas? E aí que está o ponto. Não serve. O grande segredo do aprendizado não está em você descobrir qual é a fórmula secreta para você aprender. É sobre você descobrir como você aprende e colocar isso em prática por tempo suficiente. Então, até agora você não fala inglês não porque você precisa de alguém que te ensine melhor, mas porque você ainda não aprendeu a aprender. E para te ajudar com isso, eu criei o Keep It Up. Ele não é como um curso de inglês normal, onde você vai só estudar regras gramaticais e decorar listas de vocabulários. Enquanto você estuda um idioma, você vai aprender a aprender. Aprender o que te faz ficar fluente, qual é o jeito certo de estudar, como colocar o idioma na sua rotina e como desenvolver hábitos que te levarão à fluência. O meu objetivo é que você passe o mínimo de tempo possível comigo, para que a gente rapidamente possa montar uma base forte e que a partir dela você possa expandir no seu ritmo. Tanto é que o Keep It Up tem um plano inicial de 12 semanas. 3 meses para você sair falando e conseguir se virar nas situações mais importantes. E principalmente, saia sabendo montar planos de estudos para conseguir aprender por conta própria. Cada semana você vai ter um assunto específico a ser estudado, uma função prática do idioma que vai te ajudar a desenvolver confiança. Você vai aprender como se apresentar, como falar sobre a rotina, como descrever outras pessoas e muitos outros. Toda semana você vai ter a sua lista de atividades a serem feitas, além de 4 vídeos ensinando tópicos do idioma, como também técnicas de estudo. Assim, todo dia você vai ter o que estudar. Atividades que você conclui em 10, 20 minutos. Se você vier me dizer que não tem 20 minutos por dia para estudar inglês, pode fechar esse vídeo, pode sair daqui, mas saia sabendo que você não vai falar inglês. Além dessa programação diária, quando você tiver um tempinho extra, você vai ter uma série de atividades para melhorar no assunto,
videoaulas para poder entender ainda mais aquele tópico, além de jogos para conseguir praticar o que está aprendendo. Isso é o que vai estar disponível na plataforma o tempo todo. Você não precisa esperar abrir turma, esperar estar online. Você clica aqui embaixo, entra no Keep It Up e já tem acesso para estudar 10, 20 minutos por dia, onde você estiver, quando quiser. E além disso, toda semana você terá acesso a aulas em grupo, para a gente poder conversar e aprender sobre os princípios da fluência, além de ter acesso à nossa comunidade para praticar comigo, outros professores e outros alunos, a hora que você quiser. O Keep It Up não é um segredo secreto que vai te deixar fluente de uma hora para outra. Ele é um guia que vai apontar o caminho que você precisa seguir para alcançar esse objetivo. Você é o único responsável pelos seus resultados. Sua fluência só depende de você. O link está aqui embaixo. Te vejo lá dentro. Keep it up!